Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, o nosso bate-papo sobre carreira, sobre caminhos, sobre trilhas. E hoje eu vou começar aqui com uma pessoa que, assim como eu, não trabalha, só dá aula, né? Que é o Gabriel Basso. Gabriel, nós estamos até batendo papo aqui, que além da Barão de Mauá, onde nós trabalhamos juntos, ele também dá aula na FATEC, na ETEC. Depois eu quero falar um pouco mais sobre a ETEC, porque foi um negócio interessante. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre Gabriel, sobre IA, né, sobre educação. Você é um cara da área de tecnologia, então vai poder falar bem sobre IA, mas também nós viemos discutindo aí essa história do impacto da IA sobre a educação, a questão ética, né, que a gente tem discutido muito sobre a IA. Então, seja bem-vindo e eu vou pedir para você começar se apresentando um pouquinho, Gabriel, como é que ele foi para essa área de TI, de tecnologia e como é que virou professor, parou de trabalhar, né? Pois é, né? É a pergunta clássica do aluno, né? Se a gente só dá aula ou trabalha também. Às vezes o aluno não faz ideia do quanto que a gente trabalha, quantas horas por dia, né? Não só em sala de aula, mas depois tudo prepara conteúdo, corrige prova, trabalha, qualquer coisa do gênero, né? De formação, eu sou cientista da computação, então essa é a minha primeira formação, entre tantas que o professor também é outra vertente do professor, né? Ele vive estudando, nunca para de Ele estudar. vira um pedagogo, né? Ele vira Pois é. Talvez um dia eu pare de estudar e quem sabe, né? Mas você tem que sempre ficar se atualizando e tudo mais, não tem como. E e você é daqui de Ribeirão mesmo? não sou daqui de Ribeirão, eu sou de Santa Cruz dos Palmeiras, uma cidadezinha pequenininha aqui próximo, ali do lado de Pirassununga, Porto Ferreira. E desde muito novo, né, que eu tive contato com o computador, acho que eu sou a última geração que ainda pode falar que talvez foi analógica. Eu nasci nos anos 90, então assim, eu tive a minha infância ali ainda brincando na rua, sem contato com a internet, o celular. Eu lembro de ter contato com o celular, eu já estava no ensino médio, então hoje essa meninada já nasce aí dentro do celular, minha menina pequena já mexe no celular e tudo mais. Que é meio assustador até. É meio assustador. Peguei Atari, peguei Super Nintendo, então ali tem um pezinho no videogame, isso sim, né, junto com a televisão. Sim. Eu ainda tenho esse hábito, eu gosto muito de assistir televisão. As gerações mais novas não têm mais esse hábito. Engraçado, não tem. Pois eles não sabem que é TV aberta, ou ter que Eu esperar perdi muito esse hábito também, Gabriel. Eu perdi É. muito. Quase não assisto mais. Eu gosto. Nesse ponto eu até acho que eu sou da velha guarda. Eu até assino TV para ter o prazer de ficar trocando canal e ver o que tá passando. Sim. Então, assim, mas tem os streamings lá também. Nós tomamos até essa decisão aqui em casa. A gente não tem mais as TVs, né, de canal ali pagas. Não temos. A gente tem o streaming, que é onde minha esposa gosta de assistir, mas a gente não ficou, né? E aí, em algum momento ali da minha infância, juventude, meu pai decidiu comprar um computador. Não sei porquê, acho que para dar uma oportunidade. Não sei onde que ele viu isso, da onde saiu da cabeça dele. Até uma coisa que qualquer dia eu posso perguntar para ele. Mas apareceu o computador lá em casa. Na época, até isso eu estou falando de 97, 98, não era algo tão acessível ainda. Eu lembro que o nosso primeiro computador era um computador usado de um consultório médico. O cara trocou a máquina lá e trouxe essa máquina para cá. E aquilo foi um fascínio, porque como que aquilo funcionava, né? Até hoje. Nem internet direitinho, né? Não tinha internet. Era só o Windows ali mesmo, tinha os joguinhos, o editor e tudo mais. Mas o conceito da CPU ainda se mantém a mesma, né? Era isso aqui. Eu tô olhando ali até para ele, né? Mas aquela caixa cheia de placas e parecia algo meio mágico, né? Mas até que um dia eu abri para ver como é que era e rolou uma decepção, mas enfim, a gente romantiza às vezes um pouco as coisas. E aí eu fui por essa carreira. Desde muito novo eu decidi que eu faria algo dentro ali de um curso da computação e foi esse o caminho que eu peguei. Interessante, cara, só cortar aqui e vou pegando uns ganchos você falar. Algumas pessoas que eu entrevistei aqui, que são da área de TI, a própria Amanda, que já teve aqui, a professora Amanda, elas contam uma história parecida, né? Assim, essa carreira, ela começa às vezes pelo fato de você, hoje é comum, né? Mas na geração anterior, nas gerações anteriores, o fato de ter um computador em casa era meio definidor, assim, né? Algumas pessoas foram por esse caminho porque tinham um computador em casa. Sim. Eu fico imaginando, às vezes, talvez se meu pai, por exemplo, fosse músico,
eu teria sido músico. Sim. Talvez se tivesse tido um comércio, eu teria feito administração, não sei. Acontecia muito isso antigamente, se fosse um engenheiro, enfim. Tem várias áreas. Isso é uma coisa que eu discuto bastante aqui, Gabriel, com outras pessoas de outras áreas, que assim, que até uma certa pressão que tem da família de seguir o caminho, mas não é só uma pressão da fala, de falar assim, você tem que fazer isso. Não, é o dia a dia, né? Você vê a pessoa ali trabalhando com aquilo, mexendo com alguma coisa, você acaba, né, indo por esse caminho. Né? Sim. E aí foi, às vezes até eu conto para os alunos, eu falo, olha, na escola, porque sempre a computação tem o calcanhar de Aquiles da matemática, do cálculo, né? É onde pega na nossa área, né? Eu falo, ó, sempre eu não fui o melhor assim em exatas, nunca tive uma aptidão grande por exatas. Era bom em outras coisas, talvez teria sido muito bom em humanas, mas pela paixão ali à máquina acabei pegando esse caminho. E depois de formado, né, aí que entra a história de Ribeirão Preto, eu trabalhava numa empresa, era um grupo lá da minha cidade, local, e eles contrataram uma consultoria que foi de Ribeirão para lá, né? Aí eu fiz algumas amizades, acabei visualizando esse cenário de uma possibilidade de um crescimento profissional e eventualmente eu acabei me desligando da empresa e mudando aqui para Ribeirão. Então você já veio para trabalhar? Eu já vim para trabalhar, eu já cheguei em Ribeirão formado, eu estou aqui há 11 anos, já vim com o diploma debaixo do braço para buscar coisas melhores. Trabalhei como analista, tive alguns percalços aí. Logo no começo eu tive uma baixa profissional. Há pouco tempo eu fiz um exercício legal num curso. O cara falou: olha, trace como se fosse sua carreira profissional, né? Como se fosse uma montanha-russa, altos e baixos. E logo quando eu cheguei aqui eu tive uma baixa grande, foi difícil, talvez pela mudança, adaptação, não sei. Cultura diferente, por mais próxima que sejam as cidades, né, cara? Você sai de... exatamente. Você sai de um cenário de 30 mil habitantes para um de 700 mil, pô, é outro mundo. Mas depois, com um pouquinho de persistência, tudo acabou dando certo. Fui me estabelecendo aí, fazendo contatos no mercado e tudo mais. E aí, eu acho que um grande ponto de virada, onde que começou essa trajetória que eu estou até hoje, foi 16, quando eu entrei ali na USP, e foi para trabalhar num projeto de pesquisa, e depois eu acabei me tornando aluno, e estou lá até hoje na minha luta para terminar meu doutorado. Estou no meio da luta também. Então, virou uma novela mexicana, às vezes eu brinco com alunos, com colegas, mas porque... isso é um assunto que dá para conversar um bate-papo inteiro também, porque dá muita conversa, né? É muito diferente. Em um determinado momento eu era um aluno de pós-graduação de dedicação exclusiva, e depois você fazer um curso de mestrado e doutorado trabalhando, tendo outras responsabilidades, é completamente diferente. E o mestrado e o doutorado, eles exigem... Quando eu fiz o mestrado, no finalzinho, eu tive que sair do trabalho mesmo. Eu tive que tomar essa decisão de momento e falar assim, não, eu vou parar de trabalhar durante 6 meses para terminar, porque senão não termina esse negócio nunca. Exatamente. Tem ali um desafio, né? Eu, como aluno de mestrado, antes da pandemia, eu fui dedicação exclusiva de ir todos os dias da universidade das 8 às 6. É quase uma rotina profissional que você dedica à academia, né? Sim. E quando começou a pandemia, eu já estava para defender. Eu defendi online, mas eu já estava escrevendo a minha dissertação, estava pronto, já tinha tudo. E aí o doutorado eu comecei na pandemia. Aí foi um pouco diferente, enfim, foi diferente para todo mundo, né? O jogo mudou, e aí eu tive outras oportunidades também. E eu acho que nesse ponto eu desenvolvi uma das minhas características que eu carrego comigo até hoje, que talvez foi o que me permitiu, de certa forma, fazer o que eu faço ou estar onde eu estou. Quando eu estava no mestrado, de certa forma, eu acabei desenvolvendo uma inquietação que foi, eu acho que eu posso fazer mais. Não era porque eu tinha tempo livre, sabe? Ou porque, não sei. Sempre a gente faz. Exato. E aí, tanto que todo projeto que aparecia, oportunidade, bolsa, eu me inscrevia, me enfiava. Então, eu fui professor voluntário em cursinho popular, eu orientava aluno quando dava para orientar aluno. Aí, teve uma primeira turma de tutoria na Univesp, eu fui tutor na Univesp, fiquei lá 2 anos, foi legal pra caramba, eu fiz minha especialização na Univesp, concomitante ao mestrado. E aí, por conta disso, eu sempre acabei me envolvendo com mais de uma coisa ao mesmo tempo. Até por isso que você começou a conversa com, bom, você está na Barão, você está na FATEC, você está na ETEC, né?
essa característica Trabalha de ter, também, né? Além de só dar aula. pois é. Essa característica de você ter mais de uma coisa Assim, ao mesmo tempo. você sabe que isso é interessante, realmente. Assim, eu comento aqui muito, né? Eu falo que o podcast ele está direcionado para 3 públicos diferentes, né? Ele nasceu por causa do meu filho, dessa escolha, desse momento da escolha. Então eu gosto muito de trazer professores de ensino médio, pessoas para falar da sua profissão. E eu acho que o nosso entra um pouco aqui. Eu também trago profissionais mais maduros, assim, mais na terceira fase da carreira, porque é um momento, hoje nós estamos passando por esse alongamento da vida profissional. Sim, e as pessoas têm que se reinventar. E tem aquele profissional de meio de carreira ali, que é aquele que às vezes desenvolveu uma carreira legal, está bem profissionalmente, às vezes até ganha bem, mas o cara não está feliz, né? E aí ele acaba fazendo uma mudança aqui de carreira. E 2 coisas a gente sempre comenta aqui falando com o jovem. Primeiro, essa história de que, às vezes, a primeira escolha não é a escolha certa, a gente faz ela muito cedo. Uma história igual a sua de escolher a profissão lá cedo e seguir por ela é meio rara, na verdade. A maioria das pessoas muda de alguma forma. E a segunda coisa que eu sempre falo é o seguinte, cara, você está na faculdade, aproveita, faz tudo que você tiver que fazer, participa da atlética, do diretório, se é empresa júnior, da empresa faz júnior, extensão, faz o que tiver para fazer. Aproveita o momento, porque são competências diferentes. E como é que surgiu o dar aula? Então, dentro da pandemia, eu já tinha. O que me fez ir para a academia foi um projeto de pesquisa que eu fui trabalhar ali na minha área, mas numa pesquisa que fazia coleta de campo e tudo mais aqui em Verão, um estudo antigo até, dá conversa para um outro dia também. Sim, legal. E aí, dentro da pandemia, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns estudos do Butantan. Então, até, eu acho que um dos maiores projetos que eu já trabalhei foi o da vacina, da Coronavac. Isso daí acho que é legal, ainda que eu não tenha exercido algo ali tão ligado com a minha formação, mas foi um momento muito gratificante. E hoje é muito legal você olhar para trás e ver tudo que passou, né? Você ter feito parte disso, né? Exatamente. Trabalhei muito na pandemia, ainda não dava aula, né? Trabalhava de verdade. Sim. E aí, ali, já final de pandemia, 2021, né, nessa reta final aí, foi onde veio a minha menina, minha esposa, a gente já estava junto ali, ela acabou engravidando. Foi um momento que eu estava só ali com a bolsa, eu sempre fui bolsista da CAPES, do governo federal, e eu falei, pô, e agora, o que eu vou fazer, né? De repente dá aquele senso de responsabilidade na pessoa, que eu falei, eu preciso, né, vou me movimentar, né? O filho muda as coisas. Isso. E aí eu não queria abrir mão da bolsa ali, enfim, eu estava segundo ano, acho que do mestrado, ainda tinha mais da metade para receber da bolsa. Falei, bom, eu por 2 anos consecutivos eu tinha sido representante discente, tanto do meu programa quanto da faculdade de medicina como um todo. Conhecia bem a regra do jogo, eu sempre gostei de jogar com a regra do jogo. A regra do jogo, eu também falo isso. Então eu falei, eu vou lá no regulamento ver o que eu posso fazer. E a única atividade que eles permitem que você exerça para ter o acúmulo de bolsa é a docência. Então, dessa necessidade, eu falei, bom, eu posso dar aula. Onde que eu vou dar aula, né? Porque ele pede que seja na sua área de formação, né? Na sua formação. E aí eu falei, bom, tem os cursos de ensino superior, mas eu ainda ali tinha acabado de terminar o mestrado, não tinha experiência, nada. Eu falei, vai ser difícil ingressar nesse mercado de trabalho. E aí foi onde eu descobri a ETEC, que tem os cursos de formação técnica, tem um processo seletivo, de certa forma, um pouco mais simples de ingresso. Para o concurso, de fato, para você se efetivar, tem um processo rigoroso, mas até que o processo seletivo, até ele chama PSS, né, processo seletivo simplificado, ele não é tão assim exigente. Na época tinha 2 processos em aberto, um aqui em Ribeirão e um aqui em Orlândia. Eu tentei os 2, mas aqui em Ribeirão acabou não dando certo. Sempre tem algumas pessoas mais experientes, eu tinha experiência 0, mas aí deu certo em Orlândia. Eu comecei a dar aula na ETEC de Orlândia, lá no Alcídio. Uma ETEC antiga, uma das primeiras ETECs aí que teve aqui na região, e foi muito legal, foi muito gratificante. Fui conhecendo essa vida docente, foi um aprendizado muito grande.
você acaba desenvolvendo outras skills, outras Sim. habilidades Bem diferentes. bem diferentes, que é do dia a dia da vida do professor e que talvez ali num escritório ou num analista, principalmente para alguém da área da computação, o pessoal brinca, né? O pessoal do TI é meio tímido, meio retraído, né? Fica na deles. De repente você está numa posição que todo dia você está diferente, de frente com uma turma diferente, 40 pessoas, 30 pessoas. Então você acaba... Não, e você sabe, Gabriel, uma coisa interessante sobre isso. Eu, antes de virar professor, eu dava treinamento para empresas, né? Primeiro na empresa na qual eu trabalhava e depois para outras empresas. E eu achava assim, nossa, não, sei dar aula, né? Na hora, sei dar treinamento, na hora que eu entrar na sala de aula vai ser a mesma coisa. Deslancha, né? É completamente diferente. É outra competência, ainda mais hoje, né? Você tem vários desafios aí, né? Porque você pega o aluno de ensino médio, né? Até isso, mais jovem. Eu estou tendo essa experiência esse ano, depois eu comento. Você pega o aluno de graduação, né? E aí você pega o aluno de 2 tipos de escolas diferentes na graduação, né? Da pública, e aí um curso matutino com uma outra pegada, ali um perfil bem específico nas FATECs, e o aluno da particular, né, à noite, que é aquele cara que muitas vezes trabalha, que chega cansado. A gente até brinca lá na sala de professores que vocês ainda têm um privilégio em relação a gente, que o aluno de vocês ainda presta atenção na aula, né, porque o nosso é uma dificuldade você chamar a atenção dele, colocar ele dentro de sala. E são competências muito diferentes, né? E aí eu queria pegar esse gancho da ETEC e das FATECs que a gente falou, para levar um pouco para o nosso tema aqui, né? A gente vinha conversando um pouquinho antes de começar a gravar, né, de que como o ensino técnico, seja ele o técnico de segundo grau, e é bom a gente explicar isso aqui, explicar esse conceito aqui, né, que existe o ensino técnico, que é o segundo grau, que é ensino médio, né, segundo grau é coisa antiga, ensino médio, que ele pode ser aquele ensino tradicional ali, que você nos colégios tradicionais, ou pode ser o ensino técnico que vai te dar uma profissão, e você vai sair dali com uma profissão. E até você falou que ele vai ser empregado mais rapidamente e com um salário melhor. E existem os cursos tecnológicos, que a FATEC é uma grande representante desse tipo de curso, mas outras instituições também, que esse nome às vezes leva para uma confusão, porque ele não é tecnólogo no contexto da tecnologia da informação. Então você pode ter um tecnólogo de gestão de pessoas, um tecnólogo de gestão industrial, um tecnólogo de RH, tecnólogo de mecatrônica, enfim, do seu lá, né, que é a administração de sistemas, como é que chama? Administração, análise e desenvolvimento de sistemas. Então, assim, o tecnólogo é um curso superior, é uma graduação superior, assim como o bacharelado e a licenciatura. E aí a gente estava falando sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência na ETEC, na FATEC, nessa formação profissional que é dada para esses alunos, né? E como isso impacta a entrada deles no mercado de trabalho. Eu acho que muda completamente, né? O que eu comentei antes, que agora eu vou colocar de novo depois, né? Há pouco tempo eu vi uma reportagem na CBN, na rádio, aluno do ensino técnico chega no mercado ganhando 30% em média a mais do que um aluno comparado do ensino médio, né? Porque ele adquire e desenvolve competências que é completamente diferente do menino que está lá fazendo matemática, geografia, história, uma formação, um currículo tradicional. Ainda que agora existem várias mudanças, né, os itinerários formativos, de maneira geral o pessoal está tentando mudar e melhorar isso, né, o tradicional ainda é muito forte. E aí eles acabam tendo contato de diversas formas, além daquele conteúdo, então, daquelas hard skills, né, mas vai fazer uma visita técnica, vai conhecer uma empresa, né, traz um palestrante, então faz uma feira da ciência, tem diversos eventos na escola também que permite o aluno a ter esses contatos e desenvolver algumas habilidades que acaba dando esse diferencial. Eu percebo que o médio tradicional, vamos chamar assim, ele está muito focado, e até uma crítica que eu tenho a esses cursos, ele está muito focado no Enem e no vestibular. Enem e vestibular, a preocupação é só essa. Aliás, as escolas se vendem assim. Aquela formação conteudista, né? Você precisa passar na prova. Exatamente. E elas colocam isso no marketing delas, né? Aprovamos tanto por cento de aprovação. Sim. E eu falo, cara, mas será que essa é a única medida que a gente tem que ter, né, da qualidade do ensino? Eu não vejo isso como a principal medida da qualidade do ensino, né?
parece que está mudando isso, né? Em algum momento essa foi, mas a impressão que eu tenho é que esse panorama vai mudar e que deve entrar outras variáveis aí nos próximos anos. Realmente o pessoal está começando a olhar para outras coisas. Sim, né? eu como pai, né, você vai ter essa preocupação lá na frente, daqui a alguns anos, eu sempre questionei isso. Cara, tudo bem, é importante, estou dizendo, mas eu não quero que todo o ensino, toda a formação que meu filho está tendo seja só com este objetivo. Acho que você tem que formar o ser humano do outro lado também, né? Você tem outras coisas para olhar, vamos dizer assim. Né? E aí, cara, tem uma questão que tem a ver com a nossa... um assunto que nós estamos discutindo fora daqui, né? Nós, mais o Rodolfo, mais outras pessoas, que da mesma forma que lá em 90, início do século, quando seu pai comprou o computador para você, foi um grande diferencial e te deu ali uma carreira, mais uma vez nós estamos passando por uma grande mudança tecnológica. Teve a entrada da internet, teve depois a popularização da internet via smartphones, aplicativos e tudo mais, mas, de certa forma, se eu estiver errado, você me corrija nisso, mas assim, eu tenho a impressão que todas essas tecnologias, apesar delas terem sido muito importantes e impactado muito o mercado de trabalho, de certa forma, elas eram inovações incrementais. Então, por exemplo, vou dar o exemplo que eu vivi. Eu era vendedor, não tinha celular. Aí, quando o celular chegou, não mudou o meu papel. Ele melhorou o meu papel, porque aí eu tinha um contato direto ali com o meu cliente. Aí, quando depois eu, como vendedor, e depois como supervisor, como gerente, como diretor comercial, a minha equipe começou a usar um tablet, ele não deixou de fazer o trabalho dele, ele simplesmente agora ele tinha uma ferramenta a mais. Ele mudou o meio, né? E ele mudou o meio, mas as ferramentas vinham ali, você ainda tinha o cerne ali da profissão, que ainda era humano. E, de certa forma, o que vem sendo discutido hoje é esse impacto da IA sobre o centro, o core da profissão. Vamos falar da sua, né? A programação hoje tem sido impactada fortemente por isso. E esse é um caminho legal. Às vezes eu discuto isso com os alunos, né? Eu dou aula de inteligência artificial e até para o pessoal, e para você também de curiosidade, né? Agora está na moda, todo mundo só fala sobre isso, não é algo novo. Inteligência artificial, o conceito é da década de 50. Sim. E o pessoal começa lá em Turing, né? A IA em si não, né? A computação sim, mas enfim, né? E aí tem uma história grande por trás, mas agora ela explodiu por N motivos, né? Mas está alterando de uma certa forma e de uma velocidade tão grande que é difícil a gente fazer uma previsão onde que isso vai levar, ou como vai ser. Hoje o computador as IAs têm uma capacidade de programação de desenvolvimento de software que está ficando muito bom, que realmente eu tenho tentado acompanhar e eu fico com aquela sensação de que eu estou sempre correndo atrás do prejuízo, porque a dinamicidade é tão grande que você não consegue acompanhar tudo. Todo dia surge uma IA diferente para fazer uma coisa diferente, especializada. Então é uma que faz imagem, é uma que faz texto, uma monta slide, exatamente faz o podcast, gera áudio, né? Enfim. Com entonação de voz, faz tudo que você quiser. E aí você está sempre ali tentando se atualizar. E aonde que isso vai levar? A gente não sabe. Uma das coisas que eu acho legal é que esse assunto está começando a tomar uma proporção tão grande que ele está se inserindo em mídias assim, meios de comunicação extremamente tradicionais. Sim. Passou no Fantástico, uns 2 domingos atrás, uma reportagem sobre inteligência artificial. Isso tem um impacto, um alcance que é assim. A gente acha que não, mas ainda tem um impacto enorme, né, cara? Gigante, gigante. Isso comunica para a população, massa. Exatamente, em geral. E aí eu falo, às vezes os alunos falam, professor, será que a gente vai ser substituído? Eu não sei. Eu percebo assim, aí eu vou falar da minha experiência, né? Eu produzo conteúdo há muitos anos eu produzo conteúdo. E de certa forma, né, a prática leva a qualidade, não vou chamar a perfeição, mas a prática leva a uma qualidade maior. À medida que eu fui trabalhando durante muitos anos com produção de conteúdo, eu fui criando uma forma de trabalhar. Então, precisa gravar precisa criar aqui um conteúdo para uma disciplina X. Eu tenho um caminho, uma trilha que eu
construir para mim mesmo de produção. De um ano para cá, ela mudou completamente, porque existe uma ferramenta poderosíssima que me ajuda. Para mim foi ótimo. Então, um projeto que eu levava 2, 3 meses para fazer, eu consigo fazer ele em um mês hoje, em 15 dias. Mas o que garante a qualidade não é a IA, é o meu know-how, o meu conhecimento, né, a minha experiência. O que me assusta, é assim, você, né, eu sei que você está sempre estudando isso, vejo suas postagens sobre isso, você dá aula disso, você atua com a IA, e mesmo assim você se sente ficando ultrapassado, né? Você é um profissional que está inserido no negócio, está testando, está aprendendo, e você se sente ainda ficando para trás. Agora, eu penso nesse profissional que está entrando no mercado de trabalho agora, o seu aluno da ETEC, o seu aluno da FATEC, o seu aluno da Barão, que vai chegar, ele não tem know-how, ele não tem experiência, ele não tem conteúdo, bagagem, para dizer se aquilo ali está certo ou está errado. Então, tem um impacto de médio prazo também, que é assim, eu acho que nós que temos um conhecimento adquirido e construído, ainda seremos relevantes. Sim. Mas até que ponto esse novo vai ser relevante? E essa frase que você fez agora é muito legal, porque tem alguns influencers da área de tecnologia que eu sigo, e tem um muito famoso aqui no Brasil, que recentemente ele teve num podcast também, e ele foi questionado sobre esse mesmo ponto. E a resposta que ele deu o profissional que ainda vai sobreviver é o profissional que tem uma base sólida. É o cara que faz um curso bom, que vai lá, estuda cálculo, estuda gestão, estuda programação. Tem uma visão mais... No final do dia, a IA é uma ferramenta. Não diferente por exemplo, de um martelo. Sim. Quem tem que ir lá e pregar o prego é você. Então, se eu não souber comandar a IA, ela não faz absolutamente nada. Sim. Por enquanto, né? Ela não tem vida própria, né? A hora que ela tiver vida própria, aí acabou para todo mundo, né? Mas ainda tem exatamente essa questão que você colocou, né? Você precisa ter todo um contexto, toda uma experiência, toda uma expertise que faz a diferença para você gerar aquele resultado. Já é sabido que se você não souber comandar aquilo lá, você não vai conseguir extrair muita coisa dela também. Mas esse jovem que chega sem a experiência, como é que daqui a 5 anos, 10 anos, ele vai ter esse know-how que a gente aprendeu na prática? É o que você falou, você aprendeu naquele computadorzinho lá, né? Exatamente. É na base do convencimento. A gente tem que ali, hoje na sala de aula, convencer que ele precisa daquilo. E aí ele acaba tendo um aprendizado híbrido, né, de certa forma, no sentido que ele está usando a ferramenta, mas que ele ainda está experimentando aquele modelo de ensino antigo nesse sentido que ele tem que aprender as coisas. Se você pegar currículos de cursos de ciência da computação, as mesmas bases que eram ensinadas há 20, 30, 40 anos atrás. Isso me assusta na educação. Na administração é a mesma coisa. Mas em alguns pontos faz sentido, né? Você tem que dar base. Conceito matemático. Você tem que dar base. A matemática, sei lá, 300 mil anos atrás, né? Então... Não, vou dar um exemplo disso aqui. Eu dou aula de canais de distribuição. Canais de distribuição é um negócio central na administração há muitas décadas. Sempre foi. Você tem que fazer o produto chegar até o consumidor final. Só que ele foi completamente transformado nos últimos anos com o e-commerce, com a produção na China, né, e tudo mais, cadeia de valor, cadeia de tudo. Tem material? Tem, não estou dizendo que não tenha nada, mas ainda se ensina na escola coisas que não é que elas não existam mais, mas elas precisam ser faladas, elas são base, mas você tem que ir na ponta também, né? Eu acho que às vezes falta o ir na ponta, você ficar só aqui na base, e isso leva a um distanciamento, às vezes, da escola com o mercado de trabalho, que para mim está refletindo num outro discurso que a gente está vendo nos podcasts e nas redes sociais, que é o seguinte: para que eu vou fazer um curso superior? Não vale a pena fazer um curso superior. Que a gente está ouvindo isso demais, né? Pois é. Frequentemente a gente se depara com esse questionamento. De novo, né? Você tem que trabalhar o convencimento do aluno, falar, não, realmente, você precisa disso. A gente vive numa sociedade que está estruturada em cima desse modelo, né? Se você quiser prestar um concurso, você precisa do diploma do ensino superior. Não tem como fugir disso, né? Eu sempre falo que o diploma de ensino superior, Gabriel, ele é uma chave. Ele abre a porta. Sim. Se você vai ficar lá dentro, é a sua competência. Mas se não tiver essa chave, você nem entra. Exatamente, são os né? 500. E aí, voltando naquele ponto, talvez, da programação,
no final da história, a gente tem uma mudança de paradigma. Talvez aquele cara que fica ali só para escrever o código, ele pode, em algum momento, ele vai ser substituído. Ele é o operário, né? Aquele operário. Isso, é um operário da programação. A cada atualização, ela melhora um pouquinho. E aí, isso te permite exercer, talvez, um lado criativo, né? Entender melhor a regra do negócio, estruturar melhor as coisas. Tem um ponto que a IA ainda não faz bem, eu não sei, talvez em algum momento, a IA não é muito criativa, ela não é muito inventiva, Sim. porque ela funciona baseado em dados e uma memória Sim. de coisas que já aconteceram, né? Ela basicamente é uma grande biblioteca que ela vai lá e consulta e te dá alguma coisa, né? Esses dias atrás eu tentei usar até um módulo lá de pesquisa profunda. Eu falei, olha, eu queria que você me desse uma ideia de um aplicativo disruptivo, simples, que tivesse um cunho social, que pudesse ajudar algo para a população. Ela me deu várias opções de coisas que já são conhecidas. Então, sei lá, um fura-fila, ela me sugeriu compartilhamento de coisas, se você tiver alguma coisa em casa sobrando para você. Então, estratégias que já existem, que ainda assim é legal, que pode ser melhorada. Eu acho que ela é legal por ela te trazer ideias, né? Mas não vai ser a criatividade, né? Nesse ponto, ainda o ser humano supera tranquilamente. Sim, né? sim. Então, o casamento ali E o ganho da produtividade, né? Que foi o que você colocou no ponto ali desse último ano de produção, né? Uhum. O profissional, essa é outra frase batida, né? Que está surgindo. O profissional que vai ser substituído não é aquele que não aprende, né? Que a máquina não vai substituir o profissional em si, ela vai substituir o profissional que não aprende a trabalhar com aquela ferramenta, com aquela tecnologia, né? Que aconteceu com várias outras. Eu gosto sempre de dar esse exemplo aqui. Nós somos em Ribeirão Preto, que é uma cidade basicamente com a economia ligada à cana-de-açúcar. Sim. Há 20, 30 anos, você tinha aqui o boia fria, que era aquele cara que vinha cortar cana. Esse cara deixou de existir. Sim. Mas o business, o negócio, tá aí, está cada vez maior, cada vez mais desenvolvido, com tecnologias, com outras coisas. Mas aí tem mais dois temas nisso aí. Eu vou trazer o menos complexo primeiro, depois o mais complexo. O primeiro é a educação. Né? Então, essa é uma brincadeira também que a gente faz ali na sala de professores. Eu até tenho brincado esse semestre, todo dia eu chego lá e falo assim, eu estou no meu desafio de não dar nenhuma aula teórica esse semestre. Não é porque eu não quero dar aula teórica, é porque assim, a aula teórica, eu entro dentro da sala de aula, alunos que trabalharam o dia inteiro, que mal passaram em casa, comeram rapidinho na esquina, estão cansados. Eu vou entrar numa quinta-feira, sexta-feira à noite na sala e dar uma aula teórica, esse cara vai dormir, ele vai ficar no celular, ele vai, né? Ele nem vai prestar atenção. Ontem, por exemplo, eu fui lá e peguei, na terça-feira eu dei uma aula teórica, ontem eu dei na mesma turma, eu fiz uma dinâmica com eles. Cara, eles ficaram lá até 10h35 e participando. E na aula anterior estava todo mundo dormindo na teoria. Então, é por isso que eu quero a aula prática, vamos dizer assim. Mas tem um desafio que a IA está trazendo para a gente como professor, e eu acho que para o aluno também, a gente discutiu isso até lá na semana de preparação lá, que é assim, adianta eu pedir para o meu aluno fazer um exercício em casa, se ele vai trazer um negócio, e aí ele não aprendeu nada? Pois essa frase se você pede para a IA fazer, quem está aprendendo? Você ou a IA, né? Isso daí E você sabe que as próprias empresas, a OpenAI, a Anthropic, que são as empresas ali responsáveis pelo ChatGPT, o Claude, elas estão começando a se preocupar com esse ponto. Recentemente, e sem muito alarde, o ChatGPT, ele tem uma funcionalidade agora ali, se eu não me engano, chama Estude Comigo. Ele não te dá a resposta direta, ele te dá parte do conteúdo e ele te faz uma pergunta. Aí você responde a pergunta, ele te dá mais uma parte de conteúdo. Ele tenta, fica naquele maisinho ali, tá meio escondido, e os caras não fizeram muito barulho para lançar isso. Estão testando ali também. E aí ele vai te instigando e vai te entregando esse conteúdo conforme você vai interagindo com ele. Porque senão fica muito passivo. O aluno, ele desenvolve um falso senso de aprendizagem. E ele acha que ele aprendeu, mas ele não aprendeu nada. Ele só concluiu ali uma etapa, fez aquela atividade, e aí? É quase como a gente fazia antigamente. Eu tenho uma prova de biologia, sei lá,
E eu vou lá, eu decoro tudo, no outro dia você vai lá, faz a prova, passa Mas não e esse aprendeu nada. conteúdo depois você esquece. Que é aquela história que os cursinhos usam muito das musiquinhas, né? Isso, Eu exatamente. decorei a musiquinha, mas você aprendeu o porquê do negócio? Não, você memorizou. Você realizou um exercício de memorização que depois você nunca mais vai usar e eventualmente você acaba até esquecendo rapidinho, né? Não, e tem uma outra. Hoje coincidentemente, eu li uma pequena reportagem, na verdade, uma notícia, falando sobre isso, que a IA já está impactando a forma como nós nos comunicamos. Porque, assim, eu tenho visto muita história de eu preciso escrever uma mensagem, um e-mail, deixa eu jogar na IA e pedir para ela escrever para mim. Então, eu dou os dados lá qualquer e coloco. E isso também está causando você responde, mas não responde, porque você não leu direito, né, aquilo que... e você vai começando a acreditar nela demais. Sim. Eu tenho esse cuidado grande. No início, agora do ano, eu fiquei muito tempo não postando coisas no LinkedIn, porque bastante tempo que eu não postava. E aí, no início do ano, agora, quando eu comecei com o podcast, eu comecei a postar muito no LinkedIn. Eu falei, cara, LinkedIn, não tem problema, vou usar a inteligência artificial. Pegava uns textos meus antigos, algumas coisas, jogava lá, pedia para ela reescrever. Mas eu fui percebendo que aquilo não fazia sentido nenhum, porque não gerava engajamento nenhum, não gera relação nenhuma, não gera, né? Da mesma forma que eu estou escrevendo sem ler o que eu estou escrevendo, a pessoa também está lendo sem ler o que eu escrevi. E aí eu tenho postado menos, mas quando eu posto coisas que eu escrevo mesmo, sabe assim? E é engraçado como isso gera um engajamento diferente, porque aí também tem uma outra coisa. A IA identifica a IA, né? Então, se você coloca duas IAs para conversar, elas vão acabar descobrindo isso. Tem um experimento legal aí que eles já fizeram mais de uma vez, né? De colocar duas IAs para conversar. Elas têm até linguagem própria, né? Ela começa a se comunicar diferente. Da primeira vez que fizeram isso, os caras ficaram até com medo e desligaram tudo. Sim. Agora, depois que refizeram, eles acabaram deixando rolar lá, né? Mas perceberam que somente só mudou a forma de comunicação para melhorar a transmissão e o entendimento entre elas. É uma língua, né? É uma língua, né? Agora, tem uma coisa, Gabriel, que eu acho que vai além da IA. Eu acho que a IA é só um acelerador disso, como o EAD e a pandemia também foram aceleradores disso. Eu atuo com educação já desde 2004, 2005, e é um negócio que, é o que você falou, a gente como professor, a gente adquire outras competências, a gente é professor de um assunto, mas você acaba virando um pedagogo, né? Também, não só na pedagogia, né? Mas também você educa adultos, né? Então é um outro lado do saber aí. E eu estudo muito a educação, né? E há muito tempo eu já tenho e não só eu, né? Existe essa posição de que a educação brasileira, da forma como ela é organizada, ela está se tornando muito fora do mercado, ela está se tornando distante do mercado, até mesmo porque, mesmo na pesquisa, se está no mestrado, no doutorado, existe um distanciamento da academia com a empresa. É diferente em outros países, né? Isso é mais ligado. E há alguns anos, né, as redes sociais, há 2, 3 anos, aí, elas vêm pregando na cabeça das pessoas, não, você não precisa estudar, você não precisa estudar, você não precisa estudar. E aí você vai para a escola e os alunos estão cada vez mais sentindo isso, né? Assim, poxa, isso aí que o professor está falando, eu tenho aqui, eu peço para a IA me ensinar, ou fazer para mim e está tudo ok. Então, tem um impacto muito grande sobre a educação, sobre a forma que a gente educa as pessoas. E aí, essa semana, eu não sei se você viu essa notícia, eu não lembro se eu mandei lá no grupo nosso, de uma escola lá nos Estados Unidos que não tem professor mais. Você viu isso? Já vi. E a gente tem discutido isso, mas eu queria ouvir de você. Quais os impactos você tem percebido e imagina que vai acontecer sobre educação? Há uma vantagem sobre esse método de ensino, porque o ponto principal que eles utilizam para justificar isso é a personalização do aprendizado. Então, quando você tem o desenvolvimento ali vamos falar, o desenvolvimento de uma IA para estar no lugar do professor e auxiliar, guiar aquele aluno sobre os conteúdos que ele deve aprender, ela consegue entender os gaps, as falhas dos alunos e prepara o material de tal forma. Então, essa super personalização tem mostrado até resultados superiores. Se você parar para pensar, não tem como cada aluno ter um professor.
Que é um grande problema da educação. Você nivela todo mundo, né? Exatamente, exatamente. Aí você vai ter o cara que está avançado. Quando eu vou dar aula de programação, isso é uma coisa frequente, isso é comum no nosso dia a dia. Eu tenho o cara que já sabe programar, porque ele é autodidata, ele é fuçado, ele é nerd, gosta de estudar. E eu tenho um menino que está ali, que realmente precisa aprender, que não sabe absolutamente nada. E você se vê numa situação que você tem que chegar para essa pessoa e falar, você precisa ter um pouquinho de paciência, porque eu preciso nivelar a turma, colocar todo mundo junto para poder, né? Sim. E isso é até desmotivador para esse cara. Né? Exatamente. Acaba se tornando um desafio. E você acaba tendo, em alguns momentos, você tem que colocar alguns elementos dentro da sua aula para poder desafiar esse cara também. Ainda que aquele que está um pouquinho para trás não vai conseguir executar aquela tarefa, mas eu preciso desafiar os mais avançados também. Sim. A gente tem que ir dançando ali de tal forma que consiga atender todos os públicos. Mas esse é um ponto aí que a IA consegue trabalhar muito bem. Tem toda uma questão de talvez perde aquele caráter humano, não sei, né, que tem por trás disso também. Você vai ter um prejuízo de relações sociais, porque dentro de uma sala de aula não é só aquela via de professor-aluno, né? Não. Ali você tem uma teia de aranha, né? Um emaranhado de coisas acontecendo. Então o aluno ele acaba desenvolvendo várias competências ali pessoais dele, né, com suas amizades, enfim, seus gostos, suas opções. Isso eu falo do EAD, Gabriel. Eu falo assim, eu sou um fã do EAD, atuo com ele há muitos anos, mas eu tenho uma crítica ao EAD que é essa, falta isso. Né? Falta essa relação que só a sala de aula que dá. Exatamente. Né? Do aluno que vai fazer uma atividade de extensão, que vai fazer um grupo de estudo, eu vou aprender um instrumento musical, eu vou fazer parte de um clube de xadrez, enfim, né? Tem N coisas ali legais que talvez nesse ponto... Sim. Mas é tudo muito novo, né? Não, e tem um ponto disso, né? A minha dissertação de mestrado é sobre analfabetismo funcional e ela relaciona o analfabetismo, o nível de analfabetismo, ou alfabetismo, pode chamar dos dois lados, com uma outra capacidade que é o self-directed learning, que é a capacidade de autoaprendizagem. Nos últimos anos, principalmente com o desenvolvimento da internet, a gente desenvolveu uma capacidade de aprender sozinho, né? O YouTube hoje é um grande... Por exemplo, Sim. Aconteceu isso de novo hoje. Eu fui ligar aqui o computador do estúdio, ele travou ali. Tá muito frio aí, se quiser eu desligo ali. Travou, eu não sabia o que fazer. Fui no YouTube, peguei um videozinho, tela preta no Windows, o que eu faço? E segui o videozinho do cara e resolvi. Né? Então, nós acho que desenvolvemos um pouco essa capacidade também, né? De aprender sozinhos ali, né? Sim, sim. O YouTube tem excelentes conteúdos, né? Sim. Uma das falhas do YouTube, talvez em algum momento, é ele não emitir certificado. Você não pode comprovar que você aprendeu aquilo lá, né? Cara, não pensei nisso, pois é verdade. Pois o YouTube devia fazer Para a nossa área assim, de programação, o YouTube tem ótimos conteúdos. E às vezes o aluno precisa cumprir horas de atividade complementar, ele aprendeu aquele conteúdo e não tem um certificado. Você acabou de criar aí um negócio, hein? Não, tem gente que faz isso. Sim. Tem gente que desenvolve a plataforma, o curso dele, posta as videoaulas no YouTube, aí depois ele vai te cobrar ali R$19,90, R$29,90 só para você emitir o certificado. A aula é gratuita. Se você estiver só querendo aprender o conteúdo, tudo bem. Faz muito sentido. Exatamente. E nesse ponto a IA também, os próprios chatbots ali que a gente conversa com a inteligência artificial, qualquer problema, hoje em dia você bate uma foto do problema ali e ela consegue, chegou num ponto que ela consegue ver. Eu posso abrir aqui o meu chat GPT, eu posso abrir a câmera dele e ele descreve todo o ambiente, o que ele está vendo. Não, sabe uma coisa que eu tenho usado, que é, como eu tenho feito muita atividade prática com os alunos e feito eles escreverem, às vezes eles me entregam ali, né, aquelas folhas de papel, né? Eu tiro uma foto, jogo nele, ele transcreve, às vezes tem um errinho, né? Porque nem a gente entende as letras dos alunos, mas a grande maioria das coisas ele entende e contextualiza. Eu tenho usado muito, mas o meu uso é muito diferente do seu, né? O seu é um uso mais de entender como ela funciona, de programar com ela. O meu é aquele uso do usuário mesmo, final ali, basicamente para gerar texto. Acho que eu nunca usei para gerar imagem, nada disso. Às vezes eu faço uns testes, não é
tão simples quanto parece. Você vê umas pessoas gerando umas imagens, uns videozinhos na internet, parece que é um negócio super fácil. Não é difícil, mas tem ali... Tem uma técnica. Tem. Tá, já tem quase uma hora que a gente está falando, então deixa eu trazer para o último ponto ali do nosso título, que é uma coisa que eu gostaria, depois eu até falei isso com o Rodolfo, eu quero trazer ele aqui, nós três batemos esse papo, Legal. Porque aí eu dou o lado da administração, você dá o lado da tecnologia da informação e ele dá o lado da ética, que é a questão ética, que é uma coisa que tem sido desenvolvida, discutida. Eu sei que você lá na faculdade está participando de um grupo que está discutindo isso, que é o uso da AI como, principalmente nas relações de ensino, de educação, aprendizagem, tem sido discutido muito. Né? Como eu estou no doutorado também, eu faço parte de vários congressos em que eu sou avaliador. Né? Então, faço avaliação lá no ENAPAD, no SEMEAD, vários congressos eu estou como avaliador. E qual tem sido a grande discussão nas avaliações desse semestre, né, desse ano? Se aquilo ali foi escrito por uma pessoa ou não. Né? Lógico que tem algumas coisas que você percebe claramente, mas aí também me vem um questionamento assim, cara, é uma ferramenta. Vou dar um exemplo, você vai entender claramente que você também está no doutorado. Uma das coisas que mais dá trabalho no doutorado é você fazer pesquisa bibliográfica. Né? Eu fiz no meu doutorado uma revisão sistemática da literatura, que é você pegar 1000 artigos e um trabalho extremamente extenso, cansativo. Cara, e que a IA faz isso bem para caramba, faz. Ou seja, aí é que está a discussão ética para mim. Tá bom, eu não quero que ela escreva uma dissertação, um trabalho, um TCC, né, alguma coisa. Mas eu não posso usar ela desse lado aqui, que ela vai me dar uma visão muito mais... Ela vai perceber correlações entre artigos que eu não perceberia, nem mesmo usando protocolos como, né, o da revisão sistemática de literatura, não ia conseguir identificar. E ela consegue identificar isso. Será que eu devo proibir isso também? Ou criticar isso também? Ou desmerecer isso também? Acho que essa questão ética ela é muito... tem alguns pontos legais quando a gente fala de ética, né? Primeiro que você não é dono daquele conteúdo. Tem se falado muito, eu já escutei em diversos, às vezes vou em curso, palestra, alguma coisa, que você é responsável por aquele conteúdo que a IA gerou. Mas se for algo que foi gerado em cima de conteúdos pré-existentes, né? E principalmente na nossa área assim, da educação, a gente tem que ter um papel muito grande de curador, de saber se aquele conteúdo está certo, está errado, de verificação, né, se aquilo está condizente ou não, se aquela fonte é real ou não, que é algo que acontece com frequência. Às vezes, isso aí é fraca ainda. Às vezes ela gera fontes. Melhorou. Eu uso o ChatGPT desde o início dele lá em 2023. Melhorou bastante, mas ainda assim, às vezes ele inventa ali uma edição que não existe, às vezes até o nome do autor tá certo, mas o artigo tá errado. Ela faz algumas confusões ali. Então esse papel de curadoria é importante para poder ali realmente. Então, nesse sentido, se você faz a revisão por meio dela e tem todo esse cuidado, eu acho que você vai chegar num resultado realmente tão bom quanto se você tivesse feito por conta. É inegável, eu concordo completamente com você nesse ponto que você falou, e eu percebo muito isso já na minha área, usando ela para escrever código na programação. Se a gente fizer uma analogia, como você escrever um código semelhante ao construir uma casa ali, algumas paredes, a IA tem uma capacidade de abstração e de olhar para tudo assim como um todo de uma vez só e perceber coisas que a gente às vezes tem dificuldade de ter essa percepção. A capacidade de abstração dela é muito maior, né, do Por que isso a que nossa. Na medicina ela tem sido usada, né, para identificar, descobrir novos fármacos, né, drogas, enfim. Ela consegue perceber interações. Isso já era uma premissa da inteligência artificial, isso vem do machine learning. Tem algoritmos que são da década de 90, mas que talvez por uma combinação de poder computacional ali do hardware, teve uma demora ali para você conseguir conciliar essas coisas. Hoje a gente tem hardware que consegue dar essas possibilidades e aí você fica totalmente direcionado para um lado de realmente do software, do algoritmo, de poder inventar e testar coisas ali,
porque eu tenho esse casamento funcionando. Nem sempre foi assim na Sim. história da Por isso inteligência que artificial. tem, né, na história da inteligência artificial tem um momento ali que eles chamam de inverno, né, Isso. que foi aquele momento que assim, Exatamente. não adiantava desenvolver Exatamente. algoritmos aqui, você não tinha capacidade Exatamente. de hardware aqui, né? A gente tem muitos algoritmos, trabalhos que foram publicados ali nos anos 80, 90, que foram de fato ter uso ali 10, 20 anos depois por conta dessa discordância, desse descasamento aí de um com o outro, né? E hoje parece que isso está um pouco mais alinhado, está dando certo e por isso que talvez tenha evoluído Deu tão rápido. esse boom, né? Deu esse boom. E ainda se você pegar o próprio ChatGPT, por que ele fez tanto sucesso, né? Ele não é o primeiro que tentou fazer isso. Mas os que vieram antes dele não foram bons, não deram respostas boas, né? Às vezes eu dou uma aula dentro da disciplina de inteligência artificial que eu mostro para os alunos como desenvolver um chatbot clássico. Você coloca um arquivo para ele com um corpus literário, é o contexto que ele vai ter para responder, né? Ele respondendo daquilo ali. E ele dá respostas toscas. Ele não funciona bem. E o ChatGPT foi o primeiro modelo, ali, o primeiro algoritmo que de fato conseguiu entregar uma resposta aceitável, legal. E isso que chamou atenção ali e que fez com que ele se popularizasse. E a partir disso daí a gente vê o movimento que a gente chegou e ele hoje. não é o melhor para todas as coisas, né? Tem assim, ele é bom para texto, para algumas coisas, mas tem outros muito. Eu sei que você estuda muito mais o Claude, né, do que o ChatGPT. Eu Você acabei usa migrando para ele para programar. Eu sempre dou essa percepção para os alunos. Eu tenho um colega meu de formação que trabalha numa startup. E quando eu estava ali, eu fui fanboy de ChatGPT por um tempo. Ele foi pioneiro, né? Ele abriu muito o caminho aí da inteligência artificial generativa, né? Bom para o nosso telespectador se familiarizar que inteligência artificial não é uma coisa só, né? Quando a gente fala dessas IAs hoje em dia, a gente está falando de IA generativa. E aí ele ficou muito tempo martelando na minha cabeça, ó, testa esse. Bom de você ter essas amizades também, que ele vai dando alguns parâmetros aí e fala, ó, isso daqui está fazendo sucesso, isso daqui surgiu e parece que está legal, né? Então a gente vai nessa rede desse networking, trocando aí algumas figurinhas e eventualmente migrando, né? O próprio Gemini da Google, que também começou um pouco atrás, eles tiveram um projeto que chamava Bard, hoje ninguém lembra do Bard. Lembro do Bard, é verdade. Morreu. Eu cheguei a usar. Hoje é o Gemini, né? E correram atrás do prejuízo. Hoje eles têm um produto que tem um custo-benefício excelente, né? Ele te entrega drive, te entrega um monte de coisa. Você sabe que de vez em quando eu fico pensando em migrar, que o Gemini ele tem uma vantagem que eu vejo em relação às demais. Eu já estou dentro dele, né? Eu já estou como é que chama isso? Tudo do Google está integrado Exatamente. Ali, né? Então, Exatamente. eu uso o Gmail desde quando ele criaram o Gmail. Então, eu tenho ali milhares de e-mails. Então, o contexto dele vai ser muito mais. Vai. E até o Google lançou uma ferramenta, faz acho que uns 15 dias lançaram a funcionalidade em português, que é o Notebook LM. Sim. Essa ferramenta, para quem estuda, eu tenho mostrado para os alunos, às vezes até tenho feito teste em sala de aula, que é muito legal. Ele não tem uma questão tão forte da alucinação, que é um ponto que é um problema do ChatGPT. Exatamente, porque ele trabalha especificamente no conteúdo que você dá de entrada para ele. Você tem a função lá de você pesquisar informações, mas ele é mais focado para trabalhar nas fontes que você informa para ele. E a partir disso ele gera, né, resumo, mapa mental, questionário, gera o podcast. E agora eles lançaram Você quer acabar com o meu podcast? Não, eu já percebi isso. Não, é brincadeira. Não, mas você sabe que depois eu vou falar sobre isso. E agora eles lançaram um resumo em vídeo em português. É sensacional, porque ele gera o slide é didático e ele explica para você o slide que ele gerou. E ele fala bem, ele explica bem. Então ele gera ali vídeos de 6, 8 a 10 minutos, que de repente para você fazer um fechamento de uma aula, retomar um conteúdo, ali deixar algo condensado, revisado para o aluno, é excelente, é fantástico. Esse é um que eu ainda não experimentei, mas que eu preciso porque várias pessoas comentaram isso comigo. Essas brincadeiras à parte, o negócio do podcast, não foi só por esse motivo, mas eu sou sempre eu tenho um amigo que fala que eu sou, uso uma palavra tão engraçada, que eu sou obsessivo, assim, eu
eu sempre acho que eu estou ficando para trás, então eu tenho que aprender alguma outra coisa. Uhum. Então ele fala que eu sou obsessivo com isso. E a IA, cara, eu não sou um cara técnico, não sou um cara de TI, não sou um cara de desenvolvimento, então, para mim, sempre foi um assunto que está muito longe da minha vida. Mas com essa história de fazer conteúdos, né, me chamaram no ano passado para fazer um conteúdo para um curso de administração sobre IA nos negócios. E eu fiz, é um livro, né, que eu desenvolvi. Para isso eu tive que estudar a história da IA, os principais conceitos, o que é machine learning, o que é deep learning. Então, eu acabei desenvolvendo aqui um conhecimento básico sobre o que é IA para entender o contexto dela e o uso dela na administração. Mas o meu uso é muito diferente, né? É um uso muito mais aplicado. Exatamente. Muito mais aplicado. Mas, uma das coisas que eu, pensando aqui o podcast e trabalhando nele, porque eu fiquei um ano aqui montando o estúdio, e à medida que eu ia montando o estúdio, eu ia pensando, mas o que eu vou falar aqui, o que eu vou trazer aqui, o que eu vou fazer, por que eu estou fazendo isso, qual o objetivo desse negócio aqui? A gente vai pensando nas coisas. Né? E um dos objetivos que eu tive foi assim, cara, o desenvolvimento de imagens, no ano passado, vídeo nem estava tanto assim, mas era mais imagem. Mas o desenvolvimento de conteúdo, eu falei, cara, daqui a pouco não vão me chamar para escrever um livro desse, porque a IA vai fazer. Daqui a pouco não vão me chamar para gravar aula, porque a IA vai fazer. No áudio ela vai fazer e vai colocar ali um vídeo. Já tinha algumas coisas sendo feitas na época. E eu percebi o seguinte, cara, uma coisa que ainda vai ter valor, porque eu falo isso com os vendedores da empresa, é o relacionamento humano. Independentemente da tecnologia que se desenvolver aqui por trás, o relacionamento humano ele vai continuar sendo uma competência fundamental. Aquilo que você falou que o aluno desenvolve dentro da sala de aula. Eu falo isso para os vendedores, eles falam assim, vocês estão desenvolvendo uma IA aí, que nós estamos desenvolvendo na empresa, para poder fazer a proposta de venda, então vocês não precisam da gente mais? Eu falo, não, eu preciso de você. Eu preciso porque você é o cara que sabe que hora entregar essa proposta de vendas. Você sabe se o cliente está de bom humor, está de mau humor, se ele é legal, se não é legal, se não se é aquele momento, se a abordagem é essa, é isso você que sabe. E uma das coisas do podcast é isso. Eu acho que essa interação, eu tenho falado isso com várias pessoas. Quantas vezes você para e fica uma hora conversando com alguém? Difícil. Difícil. Então, eu acho que o podcast tem essa vantagem, por isso que eu quis fazer ele vídeo, porque o áudio, hoje, como você falou, né? O áudio já está resolvido, né? Tá complicado. Cara, eu ouvi outro dia desse um áudio que foi gerado pelo LLM, perfeito, até com entonação, né? Com tudo. Nesse sentido, outro dia estava tendo uma conversa, em algum momento, talvez, não sei, ano que vem, nos próximos anos aí, você vai entrar em sites como a Amazon para comprar um livro e vai ter lá categorias. Livros escritos por IA, sim, livros escritos colaborativamente e livros escritos por humano. Vai acabar em algum momento, conforme ela avançar, vai surgir um nicho, um grupo de pessoas que vai querer consumir coisas feitas por humanos. Sim. Hoje ainda está num movimento, olha, da frenesi, eu quero coisas feitas por IA, né? Sim. E pode ser até que surja algum movimento, assim, alguma ideologia anti-IA, né? Sim. E aí a gente começa também a entrar por isso que depois histórias, eu quero. Hoje nós vamos terminar, porque já deu uma hora que nós estamos conversando, mas eu já falei isso para o Rodolfo e eu quero marcar eu, você e Rodolfo, porque o estúdio já foi feito para ter mais uma pessoa aqui mesmo, para que a gente faça essa discussão. Essa discussão que é uma discussão assim, cara, até que ponto... Aí porque entra a questão social, a questão da civilização, de como as pessoas se relacionam, né, dos grupos humanos, entra uma série de outras coisas que ele, como historiador, vai nos ajudar bastante nisso. Claro. Bom, Gabriel, primeiro eu quero te agradecer muito por deixar você encerrar aqui, falar alguma coisa que tenha ficado, e depois eu volto aqui para encerrar o nosso bate-papo. Eu que quero agradecer, né? Na verdade, você tinha me chamado já faz tanto tempo, né? Quase que um dos primeiros convidados ali para o podcast. Foi o primeiro, verdade. E dada disponibilidades aí, enrolação da minha parte também, né? Mas hoje a gente está até aqui conversando e deu certo, enfim, foi muito legal. Fico feliz dessa participação, de poder estar conversando um pouco. É que nem você falou, é legal, né? É um exercício que a gente não faz naturalmente no nosso dia a dia, muito difícil. Está se perdendo, né? Esse tipo de coisa. Eu sempre fui uma pessoa de comunicação, eu acredito muito na comunicação. E
eu dou um curso de oratória que eu chamo ele de oratória escutatória, porque a gente precisa escutar as pessoas. Uhum. E mesmo assim, eu acho que a gente, Gabriel, ainda conversa bastante ali. Sim. Né? A gente bate muito papo ali na sala de professores, essa coisa. Mas se você perceber, a gente não tem mais isso. Né? É o que você falou lá da criança. Quando você, no início você falou assim, eu era criança de rua, né? Ia lá andar de bicicleta, tal coisa. A gente tinha isso que hoje nossos filhos não têm, né? A gente não tem. Eu sei que sua filha pequena está com 3 anos. Meu filho está com 17 e nós temos um hábito que a gente foi adquirindo, a gente adquiriu esse hábito quando ele tinha 7 anos de idade, mais ou menos. Porque foi quando ele começou a ir para a escola e a gente foi percebendo a necessidade disso. A gente, pelo menos uma vez por mês, às vezes não dá para ser todo mês, mas pelo menos uma vez por mês a gente faz uma pequena viagem. Uhum. E essa viagem, o tempo que a gente está dentro do carro e durante essa viagem é um tempo sem celular, sem, né, em que a gente vai conversar. E esse momento, cara, é muito importante. A gente tem perdido. Isso aqui, para mim, o grande ganho que eu tenho tido com o podcast é isso, conversar. Você já é o episódio 74. Uhum. Então já foram 74 conversas como essa, que são quase que um exercício terapêutico, sim, né? Você pegar esse exercício do carro, você ouve, escuta uma música, canta, e aí você vai contar uma fofoca, exatamente. É um momento ali que você tem, né? Junto com a exatamente. Bom, pessoal, isso aí. Né? O Gabriel, como ele falou, ele foi um dos primeiros convidados, me enrolou. Acho que ele achava que o negócio não era legal, então ele não queria vir. Mas veio, a gente está conversando sobre esse tema. Por que a gente escolheu esse tema? Porque nós estamos conversando sobre esse tema em outros contextos também, junto com o Rodolfo, de falar disso, né? Nós somos de cursos diferentes. O Gabriel, ele coordena a área de tecnologia da informação. Eu estou na área de administração, de gestão, o Rodolfo está na área de história, de comunicação, né? E a gente entende que esse é um tema hoje que liga todo mundo, né? Todo mundo precisa discutir esse assunto. E o Mais Que Um é sobre isso, né? O Mais Que Um é sobre trazer pessoas diferentes que podem, num primeiro momento, ser um assunto que você acha que não tem nada a ver, mas que depois você relaciona. O Gabriel contou a história dele aqui, como que ele, às vezes, uma decisão pequena que o pai toma lá atrás impacta a vida como um todo, né? Essa história da educação, dos aprendizados, dos caminhos. E carreira é isso, né? Carreira não é um caminho certinho, carreira é uma trilha que a gente vai fazendo assim, tem altos e baixos, tem momentos menos e a gente vai. Gabriel, muito obrigado e em breve o episódio do Gabriel vai estar completo no YouTube, completo também no Spotify e com vários cortes aí nas redes sociais. Então, até o nosso próximo encontro.